Então, muito obrigada pela presença de todos, em especial a Melina, por ter aceito o nosso convite. E o nosso tema aqui é justamente trazer o conceito que nós estamos trabalhando com relação ao tema risco de reputação. Para começarmos, vou apresentar aqui quais seriam os principais temas que nós vamos estar abordando aqui. Inicialmente, trabalhar um pouco o conceito do que é reputação sobre o nosso prisma. As nossas bases teóricas, o universo que envolve o termo reputação, o significado de risco de reputação, quando se contempla o universo das empresas, das organizações, os sentimentos negativos que são gerados nos públicos quando há uma frustração, as causas de um dano reputacional, tanto para uma empresa quanto para qualquer marca, quais são os drivers que sustentam o conceito de risco reputacional, as bases da nossa metodologia do risco reputacional, o contexto a ser apresentado aqui do case, o case qual foi e quais a análise, o contexto de uma potencial crise e quais foram os resultados obtidos, e aí é na palavra da Melina Koenig. E vamos aproveitar para falar do nosso modelo de gestão do risco reputacional e do VRI Monitoring. Para começar, vamos abordar um pouco o conceito de reputação. Vejam só, é bom destacar que a gente não está falando aqui sobre o conceito sustentado de reputação organizacional ou corporativa nesse momento, mas ele está imbuído dentro da gestão da reputação e também dentro do contexto do risco reputacional. Reputação, dentro do conceito do termo, ele envolve efetivamente um ativo, ele envolve um conceito de geração de valor, que já se transforma em um valor econômico, ele envolve poder, é uma norma constituído de um conjunto de regras que definem uma conduta, uma atitude, um comportamento, envolve também o ato de julgar, seja por um indivíduo, por um coletivo ou por uma sociedade. Ele é um termo que envolve um conceito de credibilidade, ou seja, alguém ou um conjunto de pessoas vão te dar crédito por aquela legitimação que lhe foi dada. Ele envolve um significado de ser bom ou mal, e isso envolve um significado também de consequência de uma qualidade. Ele é um título que dá prestígio, fama e notabilização, e ele é um conceito que envolve uma relação de estima e até de afetuosidade. Bom, dentro desse conceito todo que a gente abordou aqui, o termo está num composto ético-moral, num composto normativo, num composto de significados e num composto econômico. Se nós olharmos sobre o ponto de vista ético-moral, nesse composto ético-moral, a gente tem que pensar que aqui está imbuído daqueles valores e daqueles atos e das virtudes que um sujeito ou uma organização experimenta e pratica. Quando se fala de valores e virtudes, você tem o indivíduo e também o coletivo. Aqui está errado, é coletivo. Quando se fala de norma, isso envolve leis, regulações e impacta diretamente no aspecto coletivo numa sociedade. Quando envolve significados do que se projeta ou de que se constitui, aqui está o composto do discurso, das falas, dos atos e das atitudes, que estão presentes no indivíduo e no coletivo.
Quando envolve uma conceituação econômica, aí tem uma troca e uma geração de valor que dá crédito e impacta no mercado e, em consequência, numa sociedade. Então, dentro desses aspectos aqui que a gente abordou, no conceito que eu defendo de reputação organizacional virtuosa, nós nos sustentamos dentro desses paradigmas das virtudes, a partir de uma base aristotélica, que envolve as razões morais, que constituem e formam o caráter do sujeito, as virtudes cardeais, algumas aqui que estão envolvidas justiça, compaixão, coragem, magnanimidade, as virtudes cristãs, ou aquelas todas teológicas, onde está a bondade, a compaixão, a humildade, e as virtudes éticas contemporâneas. Essas são imensas, que não cabe aqui a gente discuti-las ou abordá-las. Mas dentre essas estão a transparência, a equidade, a sustentabilidade, o diálogo, a cidadania. Os discursos conceituando num capitalismo informacional, que embute colaboração, interação e compartilhamento, e os de inclusão e diversidade. E aí, a questão da reputação e virtude não dá do que seria uma gestão reputacional virtuosa, fica para uma próxima. E a base teórica, como eu coloquei, a gente se sustenta a partir da base aristotélica, weberiana, até um conceito de capitalismo reputacional. E aí a gente adiciona, dentro dessa base teórica, um outro conceito que é da responsabilidade organizacional ou corporativa. Aqui, no cômputo das responsabilidades, você tem o aspecto ético, o aspecto institucional, religioso e o legal. Isso está em consonância com essas bases que eu coloquei aqui, do que eu entendo como reputação. E aí é essa responsabilidade organizacional que vai dar o grau de legitimidade que um sujeito ou uma organização vai usufruir dentro daquele espaço social do qual ele está inserido. Bom, então, a gente resume o seguinte, que reputação, ele tem que contrair ou embutir ou introjetar um contexto onde estão presentes as relações, os significados, os valores, as atitudes e as normas. Então, diante desses conceitos aqui meio rápido que eu estou apresentando, a gente pode considerar que reputação ela não pode nunca ser assegurada ou segurada. Por quê? Porque quem a detém, ele é, ou ela, ou eles, são proprietários desse risco moral. Ou seja, a reputação passa, de acordo com o comportamento e com os atos praticados, e um grande risco se esses atos e falas e comportamentos não estiverem em sintonia com esse aspecto aqui. Ó. Partindo daí, chegamos ao que é risco de reputação. Risco de reputação impacta em um dano que pode surgir do ponto de vista cultural, onde está a questão legal e ética, no aspecto gerencial, onde vai depender da tomada de decisão, dos processos operacionais, como eles são desenvolvidos, e no aspecto das relações mantidas por essa organização a nível das suas associações e do ambiente, o impacto provocado em termos físicos no ambiente
Aí a gente pode considerar ambiente social e ambiente da natureza, meio ambiente, tá? Aqui é onde estão presentes os maiores danos dos comportamentos que não sejam ou que não sejam coerentes com esses aspectos éticos, dos significados e da obediência dessas normas e regulamentos. O que isso provoca em relação a esses danos? Todo o ambiente de relações dos públicos interessados por essa organização. Esses níveis de danos, eles podem significar desde o ultraje, que é o mais alto nível de risco de reputação, a um desapontamento. Aí a gente entra aqui nos principais drives consistentes utilizados quando se fala em risco de reputação. O Von Braun, a maioria conhece, risco de reputação, organizacional. O Von Braun, que é o principal referência em gestão da reputação e dos indicadores de reputação corporativa organizacional no mundo, do Reputation Institute. Do Arlo Brady, que é uma instituição ligada à Universidade Britânica, e o nosso, que é a base da Kingston University, de um autor chamado Halid Honey, cujo livro foi publicado em 2009, que ele coloca o seguinte: o risco reputacional ele está entre o desequilíbrio da performance passada, a performance futura que se pretende, e no nível das expectativas e promessas e das expectativas a nível de associação e das atenções provocadas. E aí nós chegamos ao nosso modelo de análise, que considera as promessas realizadas ao longo de um histórico passado, as expectativas que ocorreram dentro dessas promessas. Quando eu falo promessas, eu estou considerando as relações, os discursos, o aspecto dos valores e propósitos, da moral dessa organização e das virtudes que, eventualmente, ela experimenta ou ela pratica. Então, isso aqui é importante explicar. Quando eu falo virtude organizacional, eu falo, por exemplo, quando no propósito dessa organização é colocado que ela é respeitosa, isso é uma virtude. Mas como que essa promessa foi praticada e quais eram as expectativas existentes no seu cômputo de relações organizacionais? E como foi a performance como tem sido a performance dessa organização em relação a essas promessas nesse seu histórico até o presente. É através da análise desses 3 pontos que são identificadas as principais lacunas existentes e quais os graus de riscos existentes em relação aos seus conjuntos de públicos de interessados. Aí a gente volta aqui para o modelo que nós temos preconizado da gestão virtuosa. A gestão de uma reputação que busca ser virtuosa, ela vai gerar uma interpretação e percepção de uma organização que é verdadeira, é responsável, é respeitosa, é justa, é afetiva, ela é compassiva, ela é corajosa, ela é equânime e ela é transparente e dialógica. Como ela obtém essa percepção e interpretação dos seus variados públicos de interessados? Através de uma gestão que se baliza por processos de gestão virtuosos. E o que significa isso dentro do nosso modelo de gestão da reputação que integra e que é sustentada por processos virtuosos? 2 bases é a justiça e o respeito. Mas vejam que aqui internamente
ela tem o Rust dela. Aqui está o modelo tradicional da gestão da reputação, que é o quê? O grau de relacionamento, a qualidade desse grau de relacionamento que ela mantém, o nível de transparência, o desempenho econômico-financeiro, que no nosso modelo tem que ser norteado por processos virtuosos, o grau de cidadania que ela pratica, que é virtuoso, o grau de tempestividade nas respostas que ela dá e o grau de legalidade que ela preconiza no cumprimento das normas e reputações estipuladas pelo Estado, pela sociedade. Quando ela tem tudo isso organizado a partir dos seus propósitos e na norma ético-moral que ela definiu para si e para o seu cômputo interno, ela começa a desenvolver um ciclo de geração de valor externo que obedece à linha do respeito e da justiça. Ela passa a se relacionar com os seus grupos de interessados através desse host principal, praticando a política que ela definiu para cada uma dessas variáveis. E aí, sim, ela vai propagar afeição, porque ela vai ser equânime, ela vai propagar bondade, ela vai se sustentar nas relações externas através de relações que sejam dialógicas. Aí, aqui, nesse momento, olha só, ela começa a constituir um ciclo virtuoso a tal ponto que ela gera valor para todo aquele ambiente externo que ela está, ou seja, sociedade e economia, porque ela favorece novos ciclos econômicos, afetivos, com esses diversos agrupamentos de públicos de interessados. E aí, diante desse conceito que eu passo para vocês, do que é uma gestão de uma organização virtuosa e de um processo de gestão de reputação que se constrói através desses parâmetros, a gente começa a expor o caso da empresa que nós desenvolvemos um projeto e que nos causa muito orgulho e que eu faço questão também de agradecer a Melina Koenig e a uma outra líder que já não compõe mais a empresa, mas que acreditou na proposta que nós fizemos. Então, é o seguinte, no momento que nós fomos contratados, o contexto inicial existente era para disseminar localmente, aqui no Brasil, uma marca cujos atributos eram extremamente avançados e que precisavam se constituir no Brasil, a médio prazo, para que essa marca também usufruísse localmente do mesmo nível de reputação que ela usufruía na Europa, onde é a sua sede, e também em outras regiões do mundo. O que aconteceu no Brasil? Nesse momento, nós tivemos acesso a uma análise que mostrava para nós uma marca global de atributos fortíssimos, uma marca que no mundo, na África e nas regiões onde ela atua, ela é agente de transformação de um modelo de transição econômico no setor de energia. Ela é protagonista não apenas na disseminação e no suporte desse novo modelo, mas também na definição dos regulamentos envolvidos na Europa nesse novo modelo de futuro. E ela, através de ações de sua fundação, ela é um inclusor social, mas, além disso, ela é um inclusor, e aí tinha todo o perfil do ciclo de reputação que a gente preconiza, de propiciar às comunidades um desenvolvimento e inclusão econômica e social. E ela era um forte investidor localmente, aqui no nosso país, mas ela era desconhecida pelo mercado, porque as ações eram muito tímidas, né, realizadas em termos de reputação localmente.
e ela precisava constituir esses atributos fortes aqui e obter uma visibilidade para ampliar então, o seu market share, enfim, a visibilidade de marca. Era lindo, maravilhoso, um grande desafio que poderia se constituir realmente num grande case de reputação. Só que após 1 mês, 2 meses de início do projeto, chegou a informação, só que não. Isso aí, dentro de 6 meses, teremos uma crise 100% de certeza local, que com certeza nós teríamos que gerenciar para que a crise que eventualmente houvesse não respaldasse no mercado acionário da marca na Europa e que não minimizasse o conflito na região onde iria ser afetado, né, que constituía-se essa crise aqui em São Paulo, e que provavelmente geraria um conflito interno e talvez numa comunidade local onde a empresa, essa crise iria ser desencadeada. E aí nós fomos para a análise desse contexto, dessa marca e seu histórico de passado, obedecendo dentro daqueles critérios da gestão virtuosa e também da análise que a gente preconiza da gestão de um risco de reputação. E aí nós percebemos algumas lacunas existentes. Havia um histórico de não continuidade daqueles discursos, não em função de um erro da empresa, mas porque houve uma mudança da política, do foco de política econômica no país, que prejudicou enormemente o planejamento de investimento local. Havia a marca, aquele protagonismo, aqueles atributos era o que mais sustentava essa nossa olhar de que essa crise poderia ser reinterpretada. Havia um desconhecimento da marca num público que era estratégico para o corporativo, que era a imprensa. Isso poderia redundar em má interpretação dessa crise. Havia, sim, uma forte lacuna em relação à dissonância dos atributos da marca e valores corporativos globalmente em relação ao local, por várias situações históricas e de situações anteriores. Havia discursos dissonantes localmente, né? Mas, por outro lado, a gente percebeu, olhando para o contexto interno da organização, que havia um índice altíssimo de vínculo emocional das pessoas, dos colaboradores, em relação à empresa, né? E o índice de satisfação, na época que nós detectamos, do Lovers Money, que é de 4, o índice da empresa era de 3,75, altíssimo. Então, a gente minimizou essa lacuna para um risco de conflito, mas que ele continua existindo. Aí, a partir disso, nós sugerimos à empresa que deixasse essa percepção de gestão da crise, que normalmente envolve ao problema, a preparação para esse problema, ao incidente que certeza iria ocorrer, e nós tínhamos certeza disso, a uma declaração de crise e a um controle dessa crise e aí um projeto de pós-crise de recuperação, né? E aí nós e o monitoramento de todo esse processo com foco nessa crise. Então, nós sugerimos à Melina e à outra gestora que nós eliminássemos essa visão do corporativo de crise e adotássemos uma percepção e um posicionamento de gestão do risco a partir daquele momento, mantendo o plano inicial, mas reduzindo algumas ações que eram previstas no plano de ampliação da reputação e constituição da marca no país. E esse plano de risco, uma das prerrogativas que nós colocamos
é que ele fosse sustentado nas decisões posteriores, nas estratégias que fossem adotadas, do ponto de vista ético-legal, que era onde sairia o maior dano, do ponto de vista gerencial da operação do negócio e do ponto de vista das relações externas, em cada um desses aspectos, as nossas variáveis do nosso modelo de gestão reputacional estivesse contemplada a variável do respeito, do diálogo, da transparência e da afeição. E no caso dessa organização, a própria organização reinterpretou a afeição, sim, ela estaria presente, mas que seria reinterpretado por uma interpretação de acolhimento. E isso foi aceito, foi um grande desafio, um grande risco nosso, né? Que a gente colocou, e também das gestoras que bancaram essa nossa interpretação. E aí nós começamos pelo mapeamento do risco existente para detectar quais seriam os públicos mais afetados e onde estariam os níveis de risco. E nós colocamos como altos o sindicato, funcionários, os clientes, familiares, a sociedade local, os investidores lá na Europa, se fosse alto, se realmente tivesse uma crise, lá seria afetado e seria um altíssimo risco, causando uma instabilidade na marca e no valor dos ativos da organização. O médio, nós nomeamos como os parceiros, os integradores e a empresa e a imprensa, se houvesse crise. E baixo, a imprensa, por quê? Porque o nosso plano inicial, ele continuou. E, aos poucos, nós tivemos 6 meses aí para conquistar, e, na verdade, não era uma relação nem tanto de conquista da imprensa, mas de apresentação dos atributos dessa marca, que eram extremamente significativos. Eu paro aqui a minha fala e passo para a Melina Koenig, e ela vai expor o contexto, o perfil da marca, quem é essa marca, e apresentar os resultados e quais foram as decisões principais que eles tomaram, né? Legal, Ana, obrigada. Eu acho que você precisa me habilitar aí para eu compartilhar minha tela e fazer a apresentação. E enquanto isso, eu vou dar uma breve introdução aí. Nós vamos falar um pouquinho do case da Nexans, né? Como é que a gente tratou isso nesse momento dessa forte potencial crise, como a Ana mencionou, e que a gente entendeu dentro do modelo que ela coloca, fazer uma transição para uma gestão de risco. E a ideia é detalhar um pouquinho como é que a gente fez isso e, principalmente, a gente dentro da empresa também, olhando muito como que isso estava impactando no negócio diretamente, né? Como é que isso ia trazer um impacto para o business, para o dia a dia da vida, da continuidade da empresa, né? É importante também conceituar algumas coisas antes. A gente, como a Ana comentou, nós começamos a fazer um trabalho prévio antes desse input, dessa possibilidade aí de conhecer essa possibilidade de crise. E nesse momento, quando a gente estava falando da reputação da marca, para criar proximidade com a imprensa e com outros públicos, a gente estava pautado em 3 pilares, né? A gente estava pautado num pilar de inovação, de trazer algumas soluções e serviços disruptivos para o mercado que a Nexans atuava. A gente estava pautado num pilar de comunicação com o mercado, e aí dentro dessa comunicação tinham 2 subpilares, que era a questão dos produtos e serviços em si, né, da divulgação de produtos e serviços em si, mas também do processo de educação continuada dos públicos interessados de Nexans, né? E o terceiro pilar é relacionado a um impacto social positivo, mas não um social positivo do ponto de vista só de, como é que eu vou colocar, de ações sociais, de fundo filantrópico, como a gente tem com a Fundação Nexans, mas também
em relação aos nossos projetos propriamente dito, né? Então, quando a gente designava aí a realização, a execução de um projeto, como isso também impactava na sociedade. Eu acho que vocês estão vendo a minha tela aí agora, certo? Sim, sim. Legal. Então, depois desse contexto, eu queria contar para vocês entenderem toda a sequência, quem é a Nexans, né? Hoje a Nexans é uma empresa francesa, uma multinacional de origem francesa, fabricante de fios, cabos, sistemas e soluções para o mercado de energia. E como vocês podem ver até tá um pouco pequeno aqui no logo, a gente tem uma promessa aí de propósito, vamos dizer assim, que a gente chama de Brings Energy to Life. Então, a Nexans entende que nós somos o link da energia da vida, porque a conexão com a energia, e aí falando energia como pessoa, como instituição, é o que te impulsiona para você ir adiante, fazer as conquistas. E falando como empresa, né, como produto, é a conexão para você realmente ter acesso a um universo gigantesco. Então, você fala acesso à energia, a gente está falando desde educação, segurança, saúde, até extrapolar aí para uma conexão global, enfim. E isso já era um preceito do que a gente hoje tem muito forte como um posicionamento chave para a gente ser aí um player fundamental nesse processo de transição energética que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, né? Então, hoje a Nexans está presente em 34 países, com plantas industriais e presença comercial em mais de 50 países. Somos uma família aí de mais de 26 mil colaboradores espalhados nessas operações, com um resultado operacional 2019 de 6,7 bilhões de euros. E eu trouxe também para compartilhar um pouquinho com vocês quais são os valores que a empresa está pautada, e esse foi um projeto de alguns anos atrás, de alinhar esses valores, como a Ana até comentou um pouco na fala dela, globalmente. Então, o que a empresa entendeu como prioridade, como foco para selecionar isso como valor? Foco no cliente, foco nas pessoas, através da valorização das pessoas, busca da excelência, e não só a excelência operacional, mas a excelência de tudo o que a gente estava fazendo. Então, individualmente, como pessoa, buscar sempre a excelência do melhor que você pode. Proatividade como um valor diferencial. Ser responsável, quer dizer, ter o ownership da sua decisão, da sua atitude, daquele pedacinho da empresa que você atua. E trabalhar globalmente, afinal, nós somos uma família gigante aí de 26 mil colaboradores no mundo, tá? Isso é importante porque ele vai estar relacionado com o projeto e como é que a gente fez a conexão para trazer tudo isso dentro usando a linguagem do projeto da Ana, da proposta dela, da gestão virtuosa, né? E aí, contando um pouquinho do background de Brasil, então, como é que surgiu esse histórico e da onde que veio essa certeza que a gente tinha de crise, né? Tanto a história da Nexans no Brasil, na América do Sul, ela é baseada em operações de M&A. Então, no Brasil, a gente iniciou como operações da antiga Alcatel, na década ainda de até 80, 90, com uma fábrica em Santana do Parnaíba. No início dos anos 2000, houve uma fusão com a marca, já da marca Nexans, com a empresa Furukawa para a parte de cabos elétricos. E aí a gente passou a ter a planta localizada em Lorena, no estado de São Paulo. E 5 anos depois, em 2018, veio um novo processo de fusão, dessa vez a nível regional, de América do Sul, de South America, com o grupo Madeco, que é de origem chilena e que era detentor dos direitos da FICAP aqui no Brasil, né? Então, o que a gente acabou encontrando com essa fusão de Nexans com o grupo Madeco, o Brasil passou a operar com 3 plantas, a de Lorena, que era oriunda então dessa fusão com a Furukawa, a de Americana e do Rio de Janeiro, que eram oriundas da FICAP. Esse processo de M&A trouxe, de uma maneira natural, até como a Ana comentou, por desenvolvimento político e econômico do país, diversas reorganizações operacionais. Então, a primeira grande delas foi a mudança dessa planta de Santana do Parnaíba para Lorena, mais ou menos a uns 300 quilômetros aqui de São Paulo.
e Lorena, num dado momento, foi eleita uma das melhores plantas do grupo, em termos de operação, de indicadores, de performance, enfim, né? Com o passar do tempo, a gente começou a sentir alguns efeitos já de uma pré-crise, a empresa teve que tomar uma decisão de fazer uma reconcentração das suas operações. Então, foi optado por fazer uma desmobilização dessa planta de Lorena e readequar operacionalmente para Americana e o Rio de Janeiro. Por quê? Por conta da própria estrutura de fábrica, de maquinário que a gente tinha nessas localidades e focando sempre as pessoas que também estão representadas aí na questão dos próprios clientes e da continuidade do negócio. E depois de alguns anos depois, a gente foi fortemente impactado pela crise de 2014. Na ocasião, vocês devem lembrar que os primeiros índices aí, os primeiros inputs da Lava Jato foi no mercado de Petrobras, de óleo e gás, onde a Nexans tinha um backlog muito grande, muito importante. E a gente foi tentando aí no decorrer da crise fazer uma reorganização que culminou, e aí que foi a nossa ponta aí de certeza de crise, numa nova concentração operacional. Então, transitando todo o potencial, toda a operação de Americana, concentrando no Rio de Janeiro. Então, não era um encerramento de operação, era uma concentração operacional que ia nos fazer fechar uma unidade fabril na cidade de Americana, aqui no interior de São Paulo. Mas existe também um background aí por trás desse histórico de M&A e de números, né? Como a Ana comentou, existia um forte orgulho e um senso de pertencimento de todos os tipos de público. Então, a gente sentia isso dos funcionários, até através desse índice que a Ana apresentou, mas a gente tinha muitos feedbacks também nesse sentido dos clientes que compravam porque gostavam da marca, gostavam daquele relacionamento, e dos fornecedores. Afinal de contas, como histórico global, é uma empresa de mais de 120 anos, e a unidade de Americana tinha uma tradição, dado esse processo de M&A, então desde operações anteriores à Alcatel, a Nexans, de mais de 70 anos naquela unidade. Americana, eu não sei se vocês conhecem, mas ela faz parte aí do que eles chamam da Grande Campinas. É uma região muito industrial, muito forte em têxtil, muito forte em automotivo, e Nexans aí nesse mercado de cabos, né? Entretanto, o mercado de cabos é muito complexo, é um mercado de alto risco. A gente opera com commodity e oscilação de moeda o dia inteiro, o tempo todo. Então, esses fatores trazem uma complexidade que gera um risco direto de negócio, né? E, eventualmente, até em função de todas as mudanças e transições, havia algum nível de descontentamento, algumas insatisfações naturais aí no processo de relacionamento internamente, né? E aí a gente tinha também um outro input, que era a exigência do corporativo. Como a Ana mencionou, a Nexans é uma empresa global, nós temos ações na Bolsa de Paris. Então, existia uma exigência do corporativo que acompanhou muito de perto esse processo. Afinal de contas, a gente estava falando de desmobilizar algumas centenas de pessoas numa unidade fabril aqui no Brasil. A primeira grande exigência estava relacionado ao respeito e à transparência. E aí a gente começa a fazer um pouco de conexão com esse modelo de gestão da reputação virtuosa que a Ana comentou. E respeito e transparência em relação às pessoas, obviamente, né? Principalmente em relação aos funcionários e principalmente em relação aos funcionários que seriam desmobilizados, mas também a continuidade do negócio. Então, existia uma preocupação da continuidade do business, claro que pelo ponto de vista da performance, mas olhando o ciclo todo do business, porque num limite de extrapolar as cadeias, nós estamos falando de pessoas que formam os nossos clientes, de outras pessoas que formam os clientes dos nossos clientes e outras pessoas ainda que formam a nossa cadeia de fornecedores, né? Então, amarra bastante com essa questão das pessoas e da continuidade do negócio. E a gente tinha uma certeza de crise, e a crise aqui era pautada pela greve, o que ia impactar muito
tanto no aspecto de pessoas, quanto no aspecto de continuidade do negócio. E o nosso grande objetivo, então, a outra exigência feita pelo grupo aí nesse processo, era de minimização ou mesmo uma tentativa de anular qualquer tipo de impacto negativo dentro desse contexto, né? E aí eu chamo a atenção aqui um pouquinho, porque eu acho que vocês conseguem fazer uma conexão dessas virtudes, usando a terminologia do projeto, com os valores que a gente falou lá atrás, né? Principalmente em relação ao foco no cliente, que está relacionado com pessoas e com o negócio, a valorização das pessoas, né, olhando para o nosso público interno, e a nossa responsabilidade, quer dizer, o ser responsável por aquilo que você causa, por aquilo que você gera. E isso culminou, então, em trabalhar um diálogo objetivo, claro e direto com todos os públicos interessados nesse processo, nesse anúncio, né? E como é que a gente fez o projeto, então, no desenvolvimento dessa ideia? Então, a Ana comentou um pouco do mapeamento e diagnóstico em relação às lacunas e aos públicos de maior impacto, onde a gente identificou os funcionários e, na sequência, clientes e fornecedores como maior impacto. A imprensa seria uma questão secundária e depois foi um case até interessante do resultado que a gente teve com eles. E existia um histórico sensível por conta desse background que eu coloquei para vocês e uma necessidade de trabalhar fortemente a equipe de liderança, né? Em que sentido? Em realmente fazer um change management baseado no perfil dessa liderança, em relação ao discurso de comunicação que a gente queria colocar. Então, a gente tinha um corpo de altos executivos, todos sêniors, todos engenheiros, homens e técnicos. Então, existia aí uma questão de sensibilização, primeiro uma quebra de barreira, né? Por isso que a gente chamou de change management, uma quebra de barreira para eles entenderem que isso era um pilar de apoio para desenvolver isso, e depois o discurso, a construção do discurso pautado nessas virtudes e nos valores que a gente já comentou. Esse discurso foi desde da preparação dos announcements propriamente para todos os tipos de público, até um Q&A que a gente fez com mais de 100 perguntas e respostas, pautada nessas virtudes e organizados por público, porque a gente tentou mapear a maior quantidade possível de questionamentos que a gente poderia responder, receber e deveria responder, a fim de usar isso como um recurso para minimizar esse potencial de risco de crise que a gente tinha. E o interessante colocar é que esse discurso, como ele tinha que ser respeitoso, transparente, direto, objetivo e pessoal, a gente podia até navegar nas perguntas ou nos questionamentos que a gente sabia e poderia responder, mas inclusive nos questionamentos que a gente sabia e não poderia responder naquele momento, ou que a gente não sabia, porque estava ainda em transição. Muitas coisas no momento do anúncio dependiam de outras, porque a gente optou por fazer um anúncio e ter um período de phase out. Não foi um anúncio de encerramento e amanhã as portas já estão fechadas, né? Não, a gente teve um período de phase out. E o nosso processo operacional foi de comunicação com o público interno, todos os funcionários ao mesmo tempo. Então, a gente tinha, na ocasião, os desmobilizados diretos, que eram os funcionários de Americana, a operação do Rio de Janeiro e o escritório administrativo de São Paulo. Então, foi elencado aí um líder de representante da liderança e do discurso para cada um. E na sequência, imediatamente, foram mobilizados duas grandes áreas, que era a área comercial para o contato com os principais clientes, e foi desenhado um contato pessoal por telefone, né? Não foi um e-mail, não foi uma carta, foi elencado esses top clientes aí para realmente ter uma conversa, da mesma maneira com os fornecedores. E a imprensa, a gente tinha todo um announcement preparado, mas foi tratado de maneira um pouco mais reativa, né? E isso acho que foi uma decisão bastante acertada, até pela construção que a gente veio fazendo. O destaque ficou para o sindicato, que foi comunicado alguns dias antes, inclusive do público interno, até pelas negociações que deveriam ser feitas aí de pacote, de outplacement, enfim, né? E a gente conseguiu colocar esse plano em prática, né? O que a gente conseguiu alcançar de resultados, que eu queria compartilhar com vocês, pensando em alguns aspectos internos,
Primeiro, como eu mencionei, a gente teve uma continuidade, o phase-out levou mais ou menos uns 12 meses, né? E a gente tinha uma preocupação muito grande com a motivação das pessoas que iam continuar e que iam encerrar a operação no final, até em função da segurança deles, né? E a gente conseguiu criar um senso aí de respeito e transparência imputado neles, que eles assumiram essa responsabilidade. A gente teve 0 acidente de trabalho naquela planta nos 12 meses seguintes ao anúncio. 100% dos mobilizados, dos desmobilizados da planta de Americana foram acolhidos, e o acolhimento ele se deu em diversos pilares. Então teve, num primeiro momento, um acolhimento psicológico e emocional mesmo, porque a gente tinha pessoas que trabalhavam naquela planta, naquela empresa há mais de 30 anos, né? Então é a vida inteira profissional daquelas pessoas dedicadas àquela atividade, até o acolhimento de continuidade dessas pessoas, desses profissionais. E essa continuidade aconteceu tanto com eles podiam optar na ocasião por um outplacement de construção de currículo, oferta de currículo para as outras fábricas da região, que, como eu mencionei, é uma região bastante fabril, e mesmo por uma parte de empreendedorismo, né, de dar um suporte para aquelas pessoas que queriam mudar, aproveitar a chance e mudar de vida e abrir um pequeno negócio, que foi o caso de algumas delas. E a gente ainda tinha um terceiro grupo que a gente queria manter na empresa e oferecer essa mudança, então, para a unidade do Rio de Janeiro, o que não é uma mudança culturalmente fácil, porque a pessoa está saindo de uma cidade do interior de São Paulo para uma megalópole como é o Rio de Janeiro, a capital do estado aí, e a gente teve um índice de 100% de aceite para aquelas propostas que foram feitas naquele grupo que a gente almejava como importante para fazer a transição. Do ponto de vista de mercado, como a Ana comentou, a gente continuou fazendo esse trabalho, monitorando o risco que a gente tinha mapeado lá atrás. A gente teve o executivo aí eleito como o mais admirado do setor fabril, né, desse nosso setor, no mercado de energia. Nós fomos homologados com um prêmio de inovação para o portfólio de acessórios para conexão de energia de uma entidade do mercado, né, do setor, homologada para esse tipo de análise. E nós conquistamos o primeiro lugar como fornecedor de cabos e sistemas de cabeamento e soluções no mercado brasileiro de energia renovável. Então, a gente estava presente nos principais investidores de energia renovável, tanto eólica quanto solar, e nos principais instaladores. E eu falei bastante da questão do impacto no negócio. A gente não teve greve, então a gente realmente conseguiu minimizar aquela certeza de praticamente 100% de paralisação, o que impactaria no negócio. Então, nós não tivemos greve e não tivemos o impacto financeiro. Então, aqui no quadro talvez esteja até um pouco pequeno, mas aqui é a curva de desenvolvimento das ações da Nexans, e aqui é o ponto do anúncio que foi feito, né? A gente não teve realmente impacto ou disruptura de negócio nesse sentido. Então, a gente continuou fornecendo para os clientes, honrando todos os compromissos assumidos, não teve descontinuidade, não teve falta de material, não teve impacto nesses compromissos, até mesmo em função de 0 paralisação que a gente conseguiu almejar, né? Então, foi um case internamente, inclusive, tido como de bastante sucesso, em função da gente ter zerado ou eliminado a grande possibilidade de paralisação, o que impactaria no sentimento das pessoas e, claro, na continuidade do negócio, né? Então, era esse um pouquinho do que eu tinha para compartilhar aí com vocês em relação ao ponto de vista da empresa nesse modelo, nesse case da Ana aí. Obrigada, Melina. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, eu agradeço. Então é isso, gente. O case realmente deu uma grande satisfação para nós, porque ele realmente, de uma situação de crise, ele partiu para uma situação real de sucesso, que não houve risco, não houve consequências do ponto de vista de mercado, e manteve-se o alto nível de satisfação tanto dos clientes quanto por parte do ambiente interno, né?
mantendo aqueles atributos da própria marca que são contemplados globalmente. E aí, na nossa perspectiva, que foi desviar a atenção da crise para uma situação de gestão e descoberta de onde estavam as lacunas existentes, para que a gente gerenciasse essas lacunas e tivesse atitudes e gerasse ações proativas para que elas fossem minimizadas e não redundassem em risco de marca. Isso foi obtido. Eu agora fico à disposição dos questionamentos e a gente está à disposição para responder o que vocês desejarem. Alguém tem algum questionamento? Oi, aqui é a Daniela, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos, Daniela. Sua imagem, infelizmente, não está aparecendo aqui, mas estamos ouvindo, sim. Fique à disposição. Então, tá bom. Não, na verdade, assim, queria agradecer pelo convite, acho que foi uma apresentação bastante estruturada. Às vezes a gente está no corre-corre, né, de um issue, de uma crise, e foi bacana parar, né, para refletir sobre toda essa estrutura que precisa, toda essa jornada que precisa ser seguida. E aí a minha pergunta pode ser tanto para você, Ana, ou para Melina, assim, né, desse case que vocês trouxeram, qual foi o maior aprendizado, o maior desafio e o maior aprendizado, e se tem algo que saiu um pouco diferente do planejado e como que vocês trabalharam essa situação? Você quer responder ou quer que eu responda, Melina? Eu posso responder. Fica à vontade, Ana. E a Melina complementa, tá? Eu vou dar a minha visão do ponto de vista de consultora e daquela que estudou e estruturou esse modelo. Eu acho que o maior desafio aí foi a liderança. E a liderança, ela é uma liderança que ainda está, não sei se é o fato de essa liderança ser constituída por homens, né? Que, na minha percepção, são homens advindos de uma área que é as ciências exatas, eles são extremamente racionais, foco nas metas e na gestão por resultado, que é uma coisa que eu exponho bem quando eu fiz a minha tese e lancei meu livro, que são dois modelos de gestão que estão em conflito, inclusive de mundo, de capitalismo, ou seja, um modelo anterior que focava na extrema racionalidade, no resultado, nos parâmetros de metas e de estatística, e um modelo de gestão de um mundo capitalista econômico que é isso também, mas que vai além, e a pandemia expôs muito. Ou seja, não basta ter resultados, os resultados e o resultado financeiro e valorização do ativo não vai garantir a constituição ou a manutenção desse ativo econômico que é a reputação. Então, eu acho que nós como consultores e gestores da área de marketing, comunicação, e que a gente está muito à frente da marca, temos como desafio conscientizar esses líderes. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria expor. Segundo, que, em função disso, não cabe mais uma gestão que não contemple o desenvolvimento de práticas verdadeiras, experimentadas diariamente, que não sejam virtuosas, que não preconizem o respeito, a verdade, né, e a responsabilidade. Não cabe, porque essas marcas que insistem que esses parâmetros, essas variáveis não são importantes, elas não irão sobreviver no novo sistema que a gente vai ter que conviver daqui para frente. E terceiro, que eu acho que nesse case talvez não foi finalizado, eu acredito que ele foi, sim, todo finalizado. O que faltou, talvez, aqui, não a marca globalmente, mas localmente, é dar continuidade à expansão dessa nova consciência, dessa prática, né? Eu acho que, enfim, porque são realidades diferentes, mas do ponto de vista da marca global, ela continua
com esse esforço, né, de manter esses parâmetros de gestão. A Melina, nesse ponto, ela pode falar mais do que eu, porque eu também já não participo do processo da empresa, né, junto à empresa. Mas eu acho que é isso. A maior dificuldade realmente é com a gestão dos líderes e isso dificulta, porque é assim, são pessoas, são líderes que foram formados no modelo anterior, e eles vão precisar ser treinados, ser preparados, ser conscientizados para que eles estejam preparados para nesse novo mundo, nessa nova realidade. Você quer complementar, Melina? Eu acho que o complemento que a gente pode fazer, eu concordo em relação à liderança, e eu complemento o seguinte: de certa maneira, foi o início de uma ruptura de um paradigma de que reputação é um problema só do gestor de comunicação, né? E o que a gente tentou mostrar, e eu tentei trazer um pouco aqui na apresentação, é que, primeiro, não, e segundo, impacta diretamente no negócio, né? Então, qualquer problema em relação a, veja, a gente está falando de uma situação de greve, né, que a gente conseguiu contornar e ia ter impacto direto na performance da empresa. Então, eu acho que esse é um início de uma mudança ainda a ser consolidada. E certamente, Daniela, a gente teve muitas tentativas aí, até em relação à liderança, foram muitas conversas, muitos treinamentos, porque nem tudo saiu dentro do que a gente planejou, né? Então, já no primeiro treinamento que a gente fez, a gente sentiu que precisava lançar mão de outros recursos, então a própria estrutura do Q&A, conhecer bastante o perfil daquele interlocutor, daquele líder que ia fazer a comunicação, para saber se ele ia seguir o script, não ia seguir o script, como é que a gente ia vender esse script para ele. Tudo isso foram processos de adaptação do plano, né, para que a gente realmente conseguisse ter todos os funcionários anunciados ao mesmo tempo, no mesmo tom de diálogo e de mensagem objetiva, né. Eu estava em São Paulo na ocasião, que eu fico na sede de São Paulo, e a gente acompanhando por telefone, monitorando, vai começar aqui, vamos começar ali, para realmente fechar, amarrar. Então, teve um trabalho operacional bastante grande entre comunicação e principalmente o departamento de RH, porque estava mais relacionado com a questão de pessoas, nas outras duas unidades Fabris. Acho que foi um desafio, uma adaptação nesse sentido também. Eu só queria complementar, Daniela, em cima da fala do que a Melina comentou, essa questão do resultado e da gestão da reputação. Existem, inclusive, alguns autores, não no Brasil, mas principalmente na Europa e também África, surge com uma nova interpretação dessa questão das organizações virtuosas, né? Que realmente reputação ela não cabe à área de comunicação. Reputação é muito complexo. Então, reputação impacta, como eu coloquei no início da minha fala, em diversos aspectos. Envolve aspectos econômicos, financeiros, jurídicos, valores filosóficos, de comunicação, de publicidade, de imagem. Então, são vários aspectos. Isso tem que ser imbuído dentro de uma gestão departamentalizada, de acordo com a expertise de cada organização e também macro, e tem que estar assumido diretamente pelo presidente de uma organização. E a comunicação ela é estratégica nesse processo, mas ela age como um processo mesmo. Ela é a propiciadora do diálogo, ela é a disseminadora dessas virtudes, ela é talvez o gestor e o advogado, o juiz das virtudes e dos valores. Aí sim a comunicação é bem colocada. Ela vai além da gestão da marca, da gestão da imagem. Reputação não pode se balizar por uma percepção de imagem, porque ela se tornou um ativo econômico de valor. Então, ela é parte, responsabilidade de cada indivíduo que está naquela organização. Perfeito, obrigada, De menina. nada. Se alguém tiver mais algum questionamento, Zafira, Rosângela.
Então tá, Oi, eu Ana, agradeço. boa noite. Boa noite, Zafira. Seja bem-vinda, por favor. Estamos à disposição. Eu achei bastante interessante o assunto. Eu sou estudante de gestão de recursos humanos. Eu venho da área financeira, 14 anos na área financeira, agora eu estou fazendo uma transição para a área de recrutamento e seleção. E eu achei bastante interessante porque eu vi na prática como a comunicação ela tem uma importância nesses processos de mudança, de ajuste da empresa, e é algo que eu até vou levar para a sala de aula como um case de sucesso. Achei bastante interessante. E realmente é um case de sucesso que muito me gratificou, e eu pessoalmente, como pesquisadora, estudiosa nessa área, me gratificou principalmente porque eu consegui comprovar que é possível, e essa perspectiva das virtudes só traz perenidade e performance à empresa, né? E uma credibilidade, uma legitimidade para uma marca que é virtuosa muito maior. Ela vai ter perenidade para toda a vida. E, mais uma vez, eu agradeço a vocês que estiveram aqui conosco. Peço desculpa mais uma vez, tem várias pessoas que não conseguiram, inclusive tinha um rapaz que acabou de me mandar uma mensagem aqui, que é superintendente do Itaú, não conseguiu acessar. É uma pena, mas a gente vai repetir e vamos disponibilizar a gravação aí para todo mundo. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Melina. Obrigada. Bom final de semana para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.